Marilis, explica o que aconteceu com a equipe do Maccabi Tel Aviv. Um jogo de futebol em Amsterdã. Contra o Ajax, que acho que o Maccabi ganhou, acho que de 5-0, acho que foi um jogo... Mas a gente não vai falar sobre as questões do jogo em si, bola rolando, porque disso eu nem entendo. E a notícia que eu só consegui, na verdade, acessar em jornais de fora do Brasil, porque no Brasil não tinha muita informação, é de que durante o jogo essas torcidas se provocando dos dois lados, e depois da sua torcida, integrantes do Maccabi, que é um time de Israel, foram perseguidos, foram espancados, foram... até onde eu tinha lido, parece que tinham 3 pessoas desaparecidas, passaportes foram roubados, celulares, os familiares dessas pessoas desses torcedores israelenses ligando nesses celulares e quem atendia do outro lado fazendo ameaças. Mas enfim, parece... E no dia seguinte, uma pequena multidão foi para as ruas apoiar esse ataque aos israelenses, né, com gritos de Free Palestine, Palestina livre e tal. Então, assim, além da violência do futebol, que não é uma coisa que só acontece em Amsterdã, na Holanda, a gente tem essa realidade aqui no Brasil. Eu, que fui colunista de esporte na Folha durante muito tempo, falei sobre esse problema que parece que está muito longe de ser resolvido. A gente vê pessoas sendo mortas em confrontos de torcida, os organismos de futebol aqui no Brasil, e aí eu estou falando da CBF, e os clubes não conseguem resolver essa questão, e daí a gente vê esse problema lá, que no começo parecia uma simples provocação de torcida, mas ganhou contornos de um ataque de fato antissemita e que ainda teve apoio de uma parte ali da população. Isso é uma coisa que, sabe, eu acho que isso faz parte daquele universo das muitas coisas que a esquerda não compreendeu. Uma das coisas mais chocantes que aconteceram nessa eleição americana é o seguinte: um número incontável de árabes muçulmanos e judeus ortodoxos de direita votaram no Donald Trump. O New York Times estava com uma matéria hoje no ar. Para um dos dois, o Trump não vai entregar. É evidente, né? As 3 primeiras vítimas em política externa da eleição do Donald Trump são a Ucrânia, a democracia de Israel e os palestinos. Por quê? Porque um pedaço grande da esquerda se recusou a votar no Partido Democrata porque o governo Joe Biden era pró-Israel. Quer dizer, vai se ferrar a democracia israelense porque Bibi Netanyahu, que já está armando contra a democracia de Israel, ele é um Bolsonaro, ele é um Donald Trump, vai fechar ainda mais o regime, já começou a demitir a turma no sistema de segurança que é legalista, inclusive no comando do Exército. Quer dizer, existe uma tendência a fechar Israel. Isso vai fazer com que sobre para os palestinos. Porque o Netanyahu vai ficar com cada vez menos controles. Então, ferram os cidadãos israelenses que gostariam de ver Netanyahu longe, porque ele é rejeitado por 80% da sociedade, e ferram os palestinos. E aí essa esquerda está lá do tipo fazendo a Palestina livre do rio ao mar, que em essência é um slogan que diz que o país de Israel tem que sumir do mapa. Sem dizer para onde que vão aquelas coisas, aquelas pessoas. É importante você falar isso porque, assim, até um tempo atrás você ainda ouvia, por exemplo, as pessoas falando eu sou a favor de que Israel tenha o seu Estado e os palestinos tenham o seu Estado. E hoje em dia, na verdade, a gente tem visto pessoas falarem abertamente que Israel tem que acabar, que Israel tem que desaparecer do mapa. E a gente vê que são pessoas
de esquerda. Então fica... O que me chamou a atenção nesse episódio todo do jogo de futebol em si é o medo da imprensa cobrir esse assunto e falar que sim, foi um episódio de antissemitismo, um episódio de violência, porque as pessoas estão com tanto medo de falar sobre esse assunto, que acabam inclusive dando a notícia pela metade, meio que falando, não, mas a torcida do Maccabi provocou dentro do estádio. Gente, que torcida dentro do estádio que não se provoca, até de uma forma muitas vezes saudável. Claro que a gente sabe que isso às vezes acaba extrapolando. E sempre pagando aquele pedágio. Olha, veja, aconteceu isso em Amsterdã, mas olha, veja o que está acontecendo em Gaza. Então, assim, esse eleitor que votou no Trump é o cara que vê assim, eu fui abandonado. Entendeu? Essa esquerda aqui não consegue ser sensível nem no momento que eu sou atacado, eu como povo, estou falando eu como povo, né? Eu como povo sou atacado. E eu vi isso de ontem para hoje no jornalismo aqui no Brasil, é impressionante como os jornalistas estão com uma dificuldade muito grande de relatar episódios sem primeiro meio que, olha, estou praticamente pedindo desculpa aqui que eu estou falando que tem esses torcedores israelenses que foram atacados, aparentemente alguns desapareceram, não se sabe o que aconteceu, e detalhe, foram atacados por uma parte da torcida do Ajax que era formada por árabes. Claro. Não, pois é uma dificuldade de lidar com... Às vezes duas coisas são verdades ao mesmo tempo. A cidade de Gaza foi posta abaixo, é verdade. Houve um ataque antissemita na Holanda ontem. Exatamente. É verdade. As duas coisas são verdades simultaneamente. E aí, quando a gente entra na questão da existência de Israel, tem um complicador. 70% da população israelense descende do norte da África ou do Oriente Médio, não são pessoas de ascendência europeia. Você vai expulsar essas pessoas para Israel acabar? Para elas irem morar onde? Elas moram em Israel porque foram expulsas do Egito, porque foram expulsas da Síria, porque foram expulsas de cidades que não são cidades europeias, entendeu? Minha sogra foi expulsa com a família quando tinha 16 anos do Egito e foi encontrar refúgio onde? Em Israel. Mas existe, né, a imagem do judeu para essa esquerda que é the river from the sea, é o morador de Higienópolis, é o branco rico que mora em Higienópolis. Para essa esquerda, esse é o judeu. Né?